Meus queridos companheiros e companheiras participantes vocês vieram aqui para trabalhar ou para gritar? Vamos aqui, meus queridos companheiros e companheiras, estudantes participantes desse congresso da UNE, meu querido Marcos Maia, presidente em exercício da Câmara dos Deputados, minha querida companheira Dilma Rousseff, ministra-chefe da Casa Civil, meu querido companheiro José Henrique Paim, ministro interino da Educação, meu querido companheiro Alfredo Menezes, interino da Cultura, Patrus Ananias, ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Sérgio Rezende, da Ciência e Tecnologia, Orlando Silva, do Esporte, Luiz Eduardo Barreto, do Turismo, Luiz Dulce, da Secretaria-Geral da Presidência da República, Edson Santos, ministro da Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial, nosso querido companheiro Gregolin, ministro da Pesca, Paulo Vanucci, ministro dos Direitos Humanos, companheiro João Pedro, senador da República, deputados federais, nosso companheiro Aldo Rabelo, nosso companheiro Chico Lopes, nosso companheiro Fernando Marrone, Íris de Araújo, João Moraes, Manuela Dávila, Paulo Henrique Lustosa e o nosso companheiro Pedro Wilson, meu caro magnífico reitor José Geraldo de Souza, reitor da Universidade de Brasília, em nome de quem cumprimento os demais reitores presentes nesse encontro, nosso querido companheiro Carlos Alberto Caser, presidente em exercício da Fundação de Economia, que vai ajudar a financiar a reconstrução da UNE, nossa querida companheira Lúcia, presidente da União Nacional dos Estudantes, meu querido companheiro Ismael Cardoso, presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, nosso querido companheiro Fernando Moraes, presidente da Federação Única dos Petroleiros, que está aqui presente, o nosso querido companheiro Arthur, que chegou atrasado por estar na minha nominata, presidente da CUT, nossos queridos companheiros, estudantes que falaram aqui, Débora Pereira e Antônio Ananias, por meio de quem eu quero cumprimentar todos os companheiros do ProUni que estão aqui presentes. Eu, na verdade, abri mão do meu tempo, do meu discurso aqui, porque acabei de receber um telefonema da dona Larissa, para mim não esquecer que eu tenho um almoço com o presidente da Embrapa, portanto eu tenho que ir para casa logo. Por isso eu vou falar pouco. Abri mão do meu discurso. Mas eu queria, Lúcia, dizer a você e aos companheiros da UNE e aos companheiros da UBS os meus agradecimentos. E ao mesmo tempo o meu reconhecimento pelo papel extraordinário que vocês estão cumprindo como representante de entidades que representam os estudantes brasileiros. Há uma diferença fundamental entre as pessoas que são líderes e exercem a liderança e as pessoas que têm o cargo, que não são líderes coisa nenhuma e por isso têm vergonha do que fazem. Houve um tempo em que algumas pessoas não encostavam perto de quem estava no governo com medo de que aquilo poderia parecer que ele seria convidado. Então a pessoa, e eu não digo isso falando dos outros não, eu digo isso porque eu fui dirigente sindical, e muitas vezes ele fazia proposta pedindo a Deus para os empresários não aceitar, porque se aceitasse a gente não sabia como explicar. Aceitou, então pedi pouco, pelo amor de Deus. Né?
Eu vivi esse tempo e eu sei que muita gente aqui viveu isso. Vamos pedir o impossível para que a gente mantenha um discurso radical. E o que aconteceu? Eu estou vendo aqui os outros companheiros, sabe? Mas estou vendo o companheiro Pedro ali no cantinho sentado. E eu lembro o quanto foi importante a gente construir na área da educação o que a gente está colhendo. Porque isso é um plantio. Isso não acontece como um passe de mágica. Eu quero e eu faço. Isso acontece na medida que você decide querer e você constrói coletivamente o fazer. E nós fizemos isso. Eu queria lembrar inicialmente várias conversas que eu tive com o Pedro. Aliás, eu já tinha com o Orlando, eu já tinha com o nosso companheiro diante de vocês na Uni, o Lindenberg. Eu tinha uma vontade que a Uni não representasse apenas os estudantes das universidades públicas. Eu tinha uma vontade que a Uni sentisse o drama das pessoas que, por não poder entrar na universidade pública, iam para as escolas particulares pagar, às vezes, o que faltava para comer dentro de casa para estudar. E não era culpa de ninguém, a não ser, sabe, de sucessivos governos que, ao longo dos anos, priorizaram a irresponsabilidade da educação para que ela fosse privatizada. Não é à toa que o Estado mais rico da Federação tem 82% dos universitários em escolas particulares. O Estado mais rico. E a média nacional chega mais ou menos a 65% em todo o Brasil. Ora, e nós sabemos que no mundo inteiro há uma compatibilização disso. Mas quando a gente propôs a criação do ProUni, que foi uma ideia genial do nosso companheiro Fernando Haddad, e que houve algumas resistências iniciais do discurso fácil. O governo está passando dinheiro para a escola particular. Foi nesse momento que os companheiros da direção da Uni, naquele momento, disseram: olha, nós queremos participar e queremos ajudar a construir essa formação. Porque muito mais do que a gente ficar discutindo se a gente está abrindo mão de imposto para criar uma bolsa de estudo, os companheiros começaram a se preocupar quantos alunos e quantos brasileiros da periferia vão ter acesso a um banco de uma escola, uma universidade, coisa que não tinham há muito tempo. Porque a vida do pobre nesse país, a vida do pobre, você tem a classe média que faz sacrifício e ainda consegue pagar. Mas você tem a classe mais pobre, sabe que as pessoas só viam vestibular, passavam nas escolas particulares e em fevereiro desistiam, porque era incompatível a renda familiar com a mensalidade que tinha que pagar. Então, eu sou agradecido à compreensão que vocês tiveram e vocês hoje estão colhendo aquilo que vocês plantaram. Porque não há momento na história desse país em que a Uni pode ir na porta das universidades particulares discutir os problemas não apenas do ProUni, mas daqueles estudantes que pagam, e só pagam porque não tem escola pública suficiente para que todos possam estudar. Eu acho que é uma conquista da Uni que, quem sabe, muita gente não tem a dimensão de medir agora, mas eu não sei quantos presidentes da Uni tiveram a chance que vocês tiveram de ir na porta de escola particular discutir a nossa tão querida União Nacional dos Estudantes. A segunda coisa importante foi o reúne. Eu andava incomodado. Andava incomodado porque eu não me conformava, sabe, de que uma universidade tivesse no Brasil a média de alunos por professor, 12 alunos. Ou seja, e a gente não queria nada, a gente só queria mais ou menos equiparar ao nível da França, 18 alunos por professor. Era uma média, sabe, que eu achava que era plenamente possível alcançar. Eis que, quando nós propusemos isso, os de sempre,
começaram a dizer que a gente estava popularizando demais a universidade. Onde já viu colocar 12, 18 alunos por professor, que ia, sabe, avacalhar ou reduzir a qualidade do ensino. Houve várias reitorias quebradas. Várias reitorias, não pense que a luta foi fácil. E outra vez, eu quero dizer que a UNE jogou um papel extraordinário de uma entidade de caráter político que não teve coragem de dizer: essa bandeira é uma bandeira que nós, que somos estudantes e que somos líderes, não temos medo de defender. E o resultado qual é? O resultado é que em pouco tempo a gente sai de 114 mil alunos que renovavam as vagas das universidades por ano. Isso é uma média histórica para 224 mil depois do ProUni, e no ano que vem serão 350 mil jovens a mais. E eu posso dizer para você, Teta, companheira Lúcia, que essa você pode dizer como uma conquista da UNE. Porque se vocês tivessem dito não para nós, certamente nós não iríamos afrontá-los por conta da nossa relação histórica. Não iríamos afrontá-los. Então, acho que vocês foram extraordinários nesse comportamento. E também o companheiro da UBRA, companheiros da UBRA que também tiveram um papel importante. Agora, vamos ver o que aconteceu entre nós. A primeira coisa que nós tomamos como decisão no governo foi não utilizar a palavra gasto com a educação. Porque quando a gente vai discutir o orçamento da educação, deve ser a mesma coisa para discutir o orçamento familiar, a mesma coisa para discutir o orçamento de uma entidade. Você tem 10 fontes que você precisa distribuir, você tem um montante que você arrecada, e você tem que distribuir para cada área uma quantia equivalente àquela que o companheiro pensa que vale ou aquela que vale mesmo. E nem sempre você pode contentar todo mundo. Então, quando chega numa discussão orçamentária, o Ministério tal tem o mesmo valor do Ministério da Educação. O Ministério tal tem o mesmo valor do Ministério da Saúde. Na hora que o ministro senta na mesa, é como a gente vê da casa da gente. Eu sei que tem muitos irmãos aqui, mas ninguém aceita que o pai dê 11 reais para um que vai para tal lugar e tem que convencer o outro a pegar só 5 reais porque vai ficar em casa. Todo mundo quer os outros. Então, a primeira definição que nós tivemos era que educação neste país não utilizaríamos no orçamento mais a palavra gasto. Iríamos utilizar a palavra investimento e estava proibido qualquer ministro utilizar a palavra gasto com educação. Bem, não pense que foi fácil, porque é uma coisa cultural, estava arraigado na nossa massa encefálica, sabe, falar gasto, porque tudo era gasto. Bem, e aí vocês sabem o que aconteceu. De pouco em pouco, nós criamos, sabe, o Fundeb, criamos o Plano de Desenvolvimento da Educação. E o que me dá alegria hoje, companheiros? É motivo de orgulho. Não é o primeiro presidente da República que veio ao Congresso da UNE aqui no Brasil. É o primeiro presidente da República que tem coragem de se reunir com os reitores brasileiros, coisa que nenhum presidente da República teve coragem de se reunir com os reitores. E nós todo ano fazemos reunião, e esse dia do que falta não foi movida de nenhum reitor. Isso aqui foi na fábrica da Metalúrgica Independência em 1964. Portanto, todo ano nós nos reunimos, e nunca aconteceu nada comigo, e muito menos com ele. Ora, habitua-se a chamar de sectário e radical quem faz a falta de reivindicação. E não se chama de intransigente radical quem não quer sequer discutir a falta de reivindicação. É uma inversão de valores. Ora, eu vim aqui e a Lúcia